A maioria das pessoas que começam na bolsa de valores começam pelo day trade, e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre operações de day trade, como ela funciona na prática e como que você pode fazer dela uma fonte de renda. Existem três tipos de operações na bolsa de valores. A gente tem o position trade, que é mais conhecido como buy and hold. A gente tem o swing trade, que é muito parecido com o day trade, só que a diferença é o tempo que você vai levar para finalizar a operação. E a gente tem o day trade, que é o tópico desse vídeo, e é uma operação de compra e venda ou de venda e compra feita dentro do mesmo dia, ou seja, é uma operação intraday. Mas como assim uma operação de venda e compra? Basicamente, na bolsa de valores, existe uma categoria de investimentos que se chama venda a descoberto. Imagine que existe a empresa X e cada cota dessa empresa custa R$100 e por algum motivo você acredita que esse preço vai cair para R$90. Nesse caso, você pode vender as ações dessa companhia sem ter efetivamente as ações, e aí quando esse preço cair para R$90, você recompra ele e o seu lucro vai ser o preço de venda menos o preço de compra, que nesse caso daria R$10 por ação. Se, por exemplo, você tivesse negociado 10 ações, seriam R$10 de lucro vezes 10 ações, que seria um lucro total de R$100. Se fossem 100 ações, seria um lucro de R$1.000. Mas e se ao invés do preço da ação cair, ele subir? O que acontece? Se ela subir, por exemplo, para R$110, a sua diferença vai ficar negativa, porque você vendeu a 100 e comprou a 110, então você pagou R$10 mais caro por cada ação, e esse vai ser o seu prejuízo. Mas a corretora só permite você fazer essa venda descoberto se você dar para ela uma garantia, que é utilizada também no day trade. Porque uma coisa que é muito importante você saber é que no day trade você não opera o seu próprio dinheiro, você opera uma margem de garantia. É como se você falasse para a corretora que se você perder dinheiro nessa operação, ela pode tirar esse dinheiro dessa garantia. E pode ser uma garantia em dinheiro, né? Às vezes você tem um saldo lá na corretora, você vai e coloca ele como garantia. Pode ser em ações, né? Às vezes você tem ações de várias empresas, você pode colocar como garantia, ou também pode ser títulos de renda fixa. E depois de alocar essa garantia, você pode fazer as operações de day trade. Mas por onde e como você vai fazer essas operações? Existem basicamente três formas de você fazer day trade. Você pode fazer pela própria corretora, mas não são todas as corretoras que têm boas ferramentas de análise para você fazer day trade. Então o recomendado é você utilizar plataformas especializadas em day trade. E dentro da própria corretora já são disponibilizadas as plataformas. A gente tem as plataformas gratuitas e a gente tem as plataformas pagas. E a diferença entre elas não é exatamente o preço, né? Não é porque uma plataforma é mais cara que ela vai ser melhor do que outra plataforma, mas uma pode ter uma ferramenta que uma outra não tenha. E falando dessas plataformas, você pode fazer day trade de duas formas. Você pode fazer day trade pelas próprias ações. Por exemplo, imagina as ações da Petrobras. Você pode especular se a ação vai subir ou cair e fazer uma operação baseada no preço dela. Ou então você pode fazer day trade por contratos futuros, que são os mais utilizados. Mas o que é um contrato futuro? Basicamente é um acordo entre duas partes para determinar o preço futuro de um índice, de um ativo ou alguma coisa desse tipo. E os contratos futuros mais utilizados no day trade são o índice futuro e o dólar futuro. O índice futuro é negociado pela sigla IND e negocia o preço futuro do Ibovespa. Já o dólar futuro é negociado pela sigla DOL e negocia o preço futuro do dólar. Mas existem também o mini contrato de índice e o mini contrato de dólar, que são como se fossem frações desses contratos futuros e possibilitam você operar sem ter uma garantia muito grande. O mini contrato de índice tem a sigla WIN e o mini contrato de dólar tem a sigla WDO. E uma coisa que você precisa saber é que tanto o índice futuro quanto o dólar futuro são calculados em pontos. No índice futuro, um ponto vale R$1, a variação mínima que existe no gráfico é de 5 pontos. A quantidade mínima de contratos que você consegue negociar por ordem é de 5 contratos. Logo, a sua perda ou seu ganho pode ser de no mínimo R$25 por ordem. E você pode negociar vários contratos ao mesmo tempo, o que é chamado de alavancagem, onde você pode alavancar o seu resultado, seja ele positivo ou negativo. No índice futuro, você pode aumentar de 5 em 5 contratos até um limite de 50 contratos por ordem, que daria R$250 por variação no gráfico.
Ou seja, essa seria a sua perda ou ganho mínimo caso você se alavancasse ao máximo. Já no dólar futuro, um ponto vale R$50, então ele é extremamente alavancado. A variação mínima que existe no gráfico é de 0,5 pontos. Logo, a sua perda ou seu ganho podem ser de no mínimo R$125 por ordem. Nele você pode se alavancar de 5 em 5 contratos até um limite de 25 contratos por ordem, que daria R$625 por variação no gráfico. Já no mini índice, um ponto vale 20 centavos. A variação mínima que existe no gráfico é de 5 pontos. A quantidade mínima de contratos que você consegue negociar por ordem é de um contrato. Então a sua perda ou seu ganho podem ser de no mínimo R$1 por ordem. Por isso que o mini índice costuma ser a melhor opção para quem está começando, já que a perda tende a ser menor. E nele você pode se alavancar de um em um contrato até um limite de 200 contratos, que daria R$200 por variação no gráfico. E no mini dólar, um ponto vale R$10. A variação mínima que existe no gráfico é de 0,5 pontos. A quantidade mínima de contratos que você consegue negociar é de um contrato por ordem. Logo, a sua perda ou seu ganho podem ser de no mínimo R$5 por ordem. E você pode se alavancar de um em um contrato até um limite de 150 contratos, que daria R$750 por variação no gráfico. A alavancagem possibilita você ganhar mais em menos tempo. Só que do mesmo jeito que ela pode alavancar os seus ganhos, ela pode alavancar as suas perdas também. O day trade, por si só, já é uma operação de altíssimo risco. Então não é incomum a gente ouvir histórias de pessoas que perderam tudo em minutos ou às vezes até em segundos, simplesmente porque se alavancaram muito. Mas se você quer se tornar um trader profissional, você precisa de duas coisas. A primeira coisa que você precisa é de uma estratégia. Sobre essa estratégia, não é como se existisse uma única estratégia que funcionasse. Na verdade, aqui no YouTube mesmo tem diversos canais de day trade, focados em day trade, que ensinam diversas estratégias diferentes que funcionam. E dentro dessas estratégias, nós temos o que nós chamamos de gerenciamento de risco. E para fazer esse gerenciamento de risco, nós utilizamos duas coisas: o stop gain e o stop loss. O stop gain é uma forma de automatizar o envio de uma ordem para finalizar uma operação onde você está tendo lucro. Já o stop loss é uma forma de você automatizar o envio de uma ordem para finalizar uma operação que você está tendo prejuízo. Resumidamente, é você determinar um limite de perda ou de ganho. E a estratégia consiste em você seguir um método para você não ficar comprando e vendendo contratos aleatoriamente contando com a sorte. Porque se a gente for falar de probabilidade, a chance de você ter resultados positivos consistentemente no day trade é muito pequena. Inclusive, sobre isso, saiu uma notícia na Valor Invest que fala que apenas 5% dos traders experientes ganham mais de R$10.000 por mês. E dentro dessa notícia fala que do total de day traders experientes, em torno de 54% tem resultados brutos negativos. E a gente está falando aqui não é de qualquer pessoa, a gente está falando de pessoas experientes que se dedicaram e se dedicam durante anos para aprimorar as suas estratégias, as suas técnicas e as suas análises, para no fim das contas mais da metade dos experientes ficarem no prejuízo. E eu vou estar deixando o link dessa matéria aqui na descrição para você conferir. Então não pense que você que está querendo começar agora ou que começou recentemente vai começar a tirar dinheiro do mercado consistentemente, porque o fato é que isso é muito improvável de acontecer. E eu não estou aqui para jogar um balde de água fria em você, mas sim para te mostrar a realidade. É impossível você ganhar dinheiro com day trade? Não, definitivamente não é impossível, mas é improvável que você que comece agora já consiga ganhar dinheiro consistentemente no day trade. E a segunda coisa que você precisa para ser um trader profissional é saber fazer uma análise técnica. A análise técnica consiste em você fazer leituras de gráficos. E para isso, as próprias plataformas especializadas já disponibilizam diversas ferramentas para te auxiliar. E como você pode ver, esse é o Profit Trader Clear, que é uma plataforma da Nelogica. Eu não vou explicar aqui como que funciona essa plataforma, porque aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro tudo o que você precisa saber sobre como fazer day trade pela Clear Corretora e pela plataforma do Profit Trader Clear. Então, como eu estava falando, aqui em cima você tem os indicadores e aqui embaixo você pode clicar em mais indicadores, e se você for descendo aqui para baixo, você vai ter diversos indicadores, como indicadores de oscilação, indicadores de volume, de volatilidade, tem indicadores de preço também, tem indicadores de tendência e vários outros indicadores. E no day trade nós temos um conceito que é chamado de tempo do gráfico, que basicamente é o tempo que cada candle representa. Candles são essas barrinhas verde e vermelho que você está vendo agora. E se o tempo do gráfico está em 5 minutos, por exemplo, isso significa que cada barrinha dessa vale 5 minutos. E uma barrinha dessa
dessa demorou 5 minutos para ser formada. Nesse exemplo, os candles verdes representam os candles positivos, ou seja, quando o preço fechou acima do preço anterior, e os candles na cor vermelha representam os candles negativos, no qual o preço fechou abaixo do preço anterior. Mas essas cores elas podem mudar de plataforma para plataforma e o formato do gráfico em candles também pode ser alterado. Quando eu comecei a investir, eu comecei pelo day trade, porque o que me interessou mesmo nos investimentos foi a possibilidade de ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo. E eu acredito que isso é o que mais atrai as pessoas que querem começar a investir. Hoje eu não faço day trade, na verdade eu adotei a estratégia do buy and hold nos meus investimentos. E eu mudei a minha estratégia bem no início, quando eu fiz uma operação e perdi 3 mil reais. Na época era quase todo o dinheiro que eu tinha investido, então dá pra falar que eu praticamente quebrei nessa operação. E mais uma vez, eu não tô te falando isso pra te desanimar. Na verdade, eu sou muito grato ao day trade, porque se não fosse por ele, talvez eu nem estaria investindo meu dinheiro. Então eu vejo o day trade mais como uma porta de entrada para os investimentos. Ou você vai se tornar um trader muito bom e vai ter sucesso como day trader profissional, ou você vai perder dinheiro e ver que é mais lucrativo investir para o longo prazo. E a perda terá sido apenas um custo de aprendizado. Tem também a terceira opção, na qual você perde tanto dinheiro que você acaba nunca mais voltando para o mercado financeiro, mas eu não gosto de pensar muito nessa opção. Então se você quer fazer day trade, eu recomendo que você leve isso como uma profissão, porque se até mesmo os traders experientes, em sua maioria, perdem mais do que ganham, com certeza uma pessoa inexperiente vai perder muito mais. Agora vai aqui na descrição e vê o vídeo de como fazer day trade pela Clear Corretora. Ele é basicamente um complemento para esse vídeo aqui, e lá eu mostro como funciona a plataforma na prática, como enviar ordens, como mexer na plataforma, esse tipo de coisa. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o day trade e se você já perdeu algum dinheiro com day trade ou alguma coisa parecida. Deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.